Vamos então fazer a abertura da palavra, para nós podermos ministrar aquilo que Deus tocou em nossos corações, abrindo todas as escrituras sagradas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ou simplesmente Efésios, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. É o tema da abertura, não é o versículo da abertura, a palavra da abertura nessa noite. Ô meu Senhor, nós vamos dos versículos 1 ao versículo 5. Todos encontraram? Efésios 2, do 1 ao 5. Vamos meditar juntos então. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga amém? Aleluia. Vamos fazer mais uma oração. Quanto mais oração, mais poder, mais ligado ao trono nós estaremos. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Mas entre em oração mesmo. Não fique ouvindo a oração do pastor e você faça a sua oração a Deus para que Ele possa te dar o discernimento. Senhor Deus, eu uno a minha fé e a minha oração com quem comigo está orando a favor desse culto, Senhor. Para que todos, tanto pregador quanto ouvintes, possam sair daqui transformados pelo Teu poder. Pois só há uma maneira disso acontecer, é se dermos lado ao Teu Espírito, para que Ele nos dê discernimento. Porque a mente humana não pode, é impossível ela discernir as coisas do Senhor. É necessário que o Teu Espírito, que é santo, que habita em nós, nos dê o discernimento. Então que venha o discernimento da Tua palavra pelo Teu Santo Espírito, e ninguém saia daqui sem ter essa bênção que é o discernimento, para que saiam fortalecidos, renovados e possam aplicar essa palavra em suas vidas em nome de Jesus. Amém, amados? Não adianta nada ouvir e ser praticante, né? Então vamos ouvir e praticar. Para que nós possamos praticar, precisamos ganhar a fé, e a fé nos dá a certeza e a convicção de que isso é bom. Amém, amém? Aleluia. Irmãos, a palavra graça que está ali no versículo, no último versículo que nós vimos ali, ó, pela graça sois salvos. Ela, no contexto dessa passagem que nós lemos aqui agora, e também no contexto de outra passagem que eu vou pedir que você também dê um pulinho comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Essa que eu li, mais do que eu vou ler agora, do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta dele. É só você voltar um pouquinho, está em Efésios, vai voltar, vai encontrar Gálatas, e depois você já encontra 2 Coríntios, e vamos no capítulo 12. Então, a palavra graça, dentro desses dois textos que eu vou ler, o primeiro eu já li, que é Efésios 2, né, que diz que pela graça sois salvos, e o contexto que eu vou ler esse texto aqui, ela tem o mesmo contexto, ela tem o mesmo sentido, vamos dizer assim. Versículos 7 ao 9, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Estamos ligados juntos aí? E para que não me exaltasse pelas excelências e revelações que me foi dado, um espinho foi colocado em minha carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então está aí, ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós acabamos, inclusive, lendo esse texto antes do louvor, né? Embora o versículo 9 complementa, dizendo que o apóstolo Paulo diz: então de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Então esse é o texto que nós lemos antes do louvor. Mas eu disse que a palavra graça, tanto nesse que eu li agora, como que eu li no anterior, em Efésios, quando eu disse lá no versículo 5, que pela graça sois salvos,
ela tem o mesmo sentido exato do que Deus quer nos ensinar essa noite. Que a graça, nesse caso aqui, ela é... Porque às vezes você chega em alguém e fala, qual é a tua graça? Né? A tua graça é um nome, né? Então tem vários sentidos da palavra graça. É de graça, né? Enfim. Mas nesse sentido que a palavra graça, ela quer dizer o sentido real de favor imerecido. Então, qual seria, na sua opinião, a maior graça que você receberia de Deus? Você pode responder essa pergunta? Salvação, perfeito. Eu ia dizer isso, você pensou em salvação, você está ligado ao Espírito de Deus, porque esse é o maior desejo de Deus, é que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, para que sejamos salvos, amém ou amém? Essa é a maior vontade de Deus. Então, pela graça sois salvos, é pelo favor imerecido. A maior graça que Deus pode nos dar é a salvação. E aqui você vê, o apóstolo Paulo também, ele vai lá diante de Deus, pede, e está sofrendo, ele está sofrendo aquele espinho na carne, como você. Eu sei que muitos que estão aqui têm algum sofrimento, têm alguma luta, mas essa luta está escrito na palavra também, que você teria nesse mundo. Quando se prega muita prosperidade, e só fala de ir para a igreja para requerer favores materiais de Deus, ou físicos, né? No plano físico, essa vida terrena, é uma fé muito mediana, é uma fé muito pobre, essa fé, né? É uma fé de momento, é uma fé de necessidade, em que na verdade você se coloca na posição do Senhor e Deus passa a ser o seu escravo. É mais ou menos isso. Quer dizer, eu vou buscar, quando você está, vamos imaginar que uma pessoa está sentada à mesa, ou está num lugar, tem vários funcionários, ela fica lá pedindo as coisas, eu estou precisando de outra coisa, vem aqui, ei, fulano, ciclano. Não vai chamar o fulano ou ciclano se estiver precisando. E assim, muitas vezes, nós temos uma fé dessa aí. Quando eu falo nós, eu me refiro no contexto de religiões, né? Religiões. E no nosso meio também existe, né? No mundo do Evangelho, os crentes, né? E aqui buscam a Deus só nas suas necessidades. Então, acabam sendo eles senhores, e Deus passa a ser aquele que vai só trabalhar para eles. E as coisas não deveriam ser assim, né, amados? Porque você não merece e eu não mereço que Deus nem olhe para nós. Porque se você for pensar o tanto que você é pecador, o tanto que eu sou pecador, nós somos pecadores, a nossa natureza, a nossa origem, o quanto nós erramos, o quanto nós causamos ao Espírito que habita em nós sentimentos que entristecem a Ele, nós deveríamos nunca nos chegar diante de Deus com arrogância, com qualquer sentimento a não ser de humildade e reverência. Amém? Estou falando uma coisa que a igreja não está compreendendo. Então é isso. A graça que nós seremos salvos é o favor de Deus imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas Deus quer nos dar ela. Ele quer nos dar ela. Só vamos perder ela se você não viver segundo Ele está te ensinando. Isso não podemos perdê-la. Mas o que Deus pediu que eu trouxesse para a igreja é essa questão. Vamos a uma parábola onde Jesus proferiu, para que nós possamos entrar no contexto, que hoje não vai ser só falando desse sentido da graça, mas tem tudo a ver com a introdução da mensagem. Eu preciso pregar uma parábola para que você entenda o que vai ser falado na conclusão desta mensagem. Mas é importante você entender que a graça que nós iniciamos lendo, pela graça sois salvos, e a graça que te basta, Paulo, ou seja, a minha bênção está sobre você, a graça que eu estou desejoso de te salvar. Então, quando o inimigo soprar na sua mente, para você desistir, para você murmurar, para você parar, para você ficar olhando as circunstâncias, você vai se lembrar que sobre você tem uma graça, um favor imerecido. Então, Deus quer que você chegue a esse entendimento, para que ao sair daqui, o inimigo não tenha mais a oportunidade, mesmo em qualquer circunstância. Lembra de Abacuque, capítulo 3? Não precisa ir lá não, mas o que ele fala? Ele fala assim, ó, pode, até se a videira não negar o seu fruto, o que acontecer? Ele fala um monte de situações correspondentes às necessidades daquele povo da época de Abacuque, do profeta Abacuque. É só você ler o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, e ver que ele fala, olha, ainda que ele pega e cita um monte de necessidades que o ser humano da época dele eram prioritários, ou seja, eram necessidades mesmo, né? Sem aquilo o ser humano não vivia. Então ele cita um monte de situações e fala, ainda que isso tudo falte, eu ainda te glorificarei, eu te gloriarei. Amém, igreja? Então é isso aí, ó.
que um ser humano deve chegar a essa conclusão: Deus não é seu empregado. Deus não deveria nem olhar para nós. Nós não temos nada que agrade a Deus, mas há uma alma dentro de nós. Pregamos sobre isso, sobre o valor da alma. Eu não me lembro qual culto foi, mas é importante você não se esquecer, você que esteve aqui presente, e lembrar o valor de uma alma. Acho que foi na terça-feira agora. Quem veio na terça sabe do que eu estou falando. Então é muito importante você entender que você tem uma alma, e essa tua alma tem um valor indescritível para Deus. É importante você valorizar isso que está em você. Então a vida que Deus te deu, e a melhor forma de você valorizá-la é buscando a vida além, a vida eterna. E a vida eterna não se busca aqui na terra com conquistas terrenas, porque na verdade aquele que busca conquistas terrenas para depois buscar Deus está no caminho, na contramão do que Deus ensinou. Porque Deus ensina em Mateus 6 que nós devemos fazer o quê? Buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Que as demais coisas que nós necessitamos, Ele garante, não é o homem, não é a religião, Ele garante que as demais coisas Ele nos dará, Ele fará. Amém ou amém? Então vamos a parábola que Deus me pediu que eu trouxesse ela para poder entrar no contexto dessa mensagem e concluí-la, para que todos possam sair daqui realmente conscientes de que esse é um culto de libertação e nós não estamos aqui brincando de religião. Amém? Você vem a um culto de libertação, você tem que vir preparado para sentar, ouvir e entender que Deus quer falar com você. Amém? Então abra a Bíblia Sagrada, por favor. Não é um homem, porque eu sou apenas um servo. Quem olha para o homem fica perdendo tempo de procurar defeito no homem, vai encontrar. E vai encontrar mesmo, porque Deus deixa bem claro nas Escrituras que todos pecaram e todos carecem de Deus. Aí sabe o que acontece quando você procura muito? Você encontra e fica que nem uma palha jogada ao vento, fica de um lado para o outro procurando, achando que está procurando Deus, e na verdade é um procurador de defeitos. E se você na terra tem que saber que você não vai encontrar perfeição aqui. Aqui é um lugar de ser aperfeiçoado por Deus. Amém? Se você der lado ao Espírito Santo, é lógico. Bem? Então a parábola que nós vamos ler é a parábola muito conhecida, está lá em Mateus 20, é a parábola dos trabalhadores na vinha. Amém? Então vamos meditar, vamos ler primeiro do versículo 1 ao 16. Quem gosta de Bíblia aqui, diga amém. A Bíblia é Jesus, né? Ele é a palavra, ele é o verbo, principalmente o Novo Testamento. Então, ler o que ele mesmo disse é tremendo, porque na minha Bíblia está tudo em vermelho, do 1 ao 16, significa que é Jesus falando. Amém? Então, do versículo 1 ao 16, nós vamos ler uma parábola que Jesus proferiu. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dela, para que você entenda o porquê que nós introduzimos com essa questão da graça, desse favor imerecido. Amém? Deus está colocando as coisas no seu devido lugar, que o diabo faz isso mesmo, ele põe você contra Deus, né? Eu infelizmente ouvi uma frase que cortou meu coração. Uma pessoa que voltou às coisas antigas e ainda culpou Deus por isso. Só que eu sei que essa pessoa não está buscando há muito tempo e voltou às situações antigas e colocou a culpa em Deus. Misericórdia, né? Só por Deus, né, amados? Isso acontece como rotina. Imagine só o ouvido de Deus. Se você que ouviu essa expressão que eu disse, que pediu misericórdia também, imagine como Deus está no coração dele, ele ouvir que alguém é contra ele, que culpa ele de alguma coisa. Misericórdia, né? Vamos orar, né? Quando eu fiquei sabendo disso, já imediatamente eu já entrei em oração, já estou em oração por essa pessoa, e eu creio que Deus vai retornar essa pessoa ao estado da serenidade espiritual. Amém? Mas vamos lá, Mateus 20, do versículo 1 ao 16. Todos encontraram? Porque o reino de Deus, é Jesus falando então, ele está proferindo uma parábola, ele vai proferir agora para os ouvintes que ali estavam, e aqui no caso somos nós. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Versículo 5: saindo outra vez perto da hora sexta e hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia, ou seja, o dia todo? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou.
Diz então ele: ide, vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, pelos últimos, até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram de que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada. E recebendo-o, passaram a murmurar contra o pai da família, o dono da vinha, dizendo esses derradeiros, esses últimos trabalhadores, de só uma hora, tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse-lhes: amigo, não te faço justiça? Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma agora o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto quanto a ti, ou a ti. Ou não me é lícito fazer o que bem entender com o que é meu? Ou sou mau aos teus olhos porque sou bom? Assim então, disse Jesus, encerrando essa parábola: os derradeiros, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Então, vamos agora fazer mais uma oração. Quanto mais oração, mais poder e menos brecha nós damos para o inimigo. Torna a sua cabeça e fale com Deus que você quer o discernimento dessa mensagem. Senhor, lindo está o texto da parábola dos trabalhadores da vinha, que o Senhor pediu que eu lesse ao teu povo. Que venha agora, Senhor, mais uma vez eu te peço, uma unção especial sobre meus lábios, e fale o Senhor por mim, Senhor, porque eu não tenho nada para oferecer para meus irmãos. Eu sou apenas um como eles, um pecador carente de ti. Que tua glória se manifeste através da explanação, que é assim, nela que haverá de vir o discernimento a cada um de nós. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Lá nos tempos de Jesus, amados, é bom entender isso. Lá nos tempos do Senhor, como homem na terra, né? Porque ele existe antes de tudo, né? Era assim mesmo. Não havia, obviamente, agência de emprego, né? Ninguém batia, não tinha carteira de trabalho, essas coisas, né? Então, se contratava trabalhadores dessa forma. Ia-se a um determinado local, julga-se a teologia, que é uma praça, um local onde era marcado para isso. Ia naquele local e lá estavam diversos trabalhadores ociosos, ou seja, parados, aguardando serem contratados por alguém. E geralmente o pagamento era feito diariamente, até porque a lei mosaica exigia isso, para quem não sabe. Está em Deuteronômio, tá bom? Então era uma lei mosaica que exigia-se o pagamento de um trabalhador diário. Então ele fazia isso aí. Lá no versículo 1, você observa que o dono da vinha, ele foi de madrugada contratar os empregados. Quando você vê ali, ó, no primeiro versículo, porque o reino dos céus, e saiu de madrugada a assalariar, imagina-se na teologia que isso deveria ser em torno de umas 6 horas da manhã, entre 5 e 6 horas da manhã, porque o dia de trabalho naquele povo da época, lá na teologia já estudou, chegou a essa conclusão, que eram de 12 horas, era do início do sol ao pôr do sol. Então se pagava, era combinado um valor entre eles, e esse valor era pago no final do dia, descontando a hora, obviamente, do almoço, da oração, que também era um costume daquele povo, de parar a determinado horário do dia para orações. Amém ou não amém? Então vamos deixar isso claro. Lá no versículo 1, então, você observou que era de madrugada. Aí, tudo bem, amados? Então vamos lá ao versículo 2. Ali no versículo 2 diz que o dono da vinha ajustou um dinheiro. Algumas traduções, eu não sei se vocês têm essa tradução aí, vai falar no valor, 10 denários. Fala, alguma tradução aí fala 10 denários? Levanta as mãos. Tem uma que fala aqui, ali também outra. Então, algumas traduções não vai falar de um dinheiro, vai falar de 10 denários. Por quê? Porque quando se expressa essa palavra um dinheiro, é uma diária. E nesse caso aqui, há um estudo profundo que Jesus citava um dinheiro, denário, que era um dinheiro romano. Tá? Há traduções gregas, a tradução original para o português, para o nosso idioma, fala inclusive no valor.
E esse valor era um dinheiro romano. Então, o que Jesus fala ali, que vai, aquele trabalhador, aquele patrão, aquele dono da vinha, vai pagar uma diária de um soldado romano. 10 denários correspondia a um dia de trabalho de um soldado romano, que era o império da época, que tinha que pagar bem aos seus soldados para eles não se corromperem. Então, é o contrário de hoje no Brasil, né? Então, aqueles soldados não se corrompiam, eram fiéis ao imperador, porque ganhavam um bom salário. E aqueles 10 denários eram exatamente um dia de trabalho de um soldado romano. Então, se você tem nessa tradução que ele ajustou 10 denários para pagar, é justamente essa explicação que eu te dou. Vamos lá a um detalhe importante. Versículo 3. Você observa que aqueles trabalhadores contratados na madrugada foram trabalhar. Amém ou não amém? Então foram. Aí foi combinado um valor, 10 denários, uma diária. Ok. Só que a Bíblia diz no versículo 3 que ele saiu perto da hora terceira. Se você estudar a teologia, você vai descobrir que a hora terceira no judaísmo, né, por volta das 9 horas da manhã, mais ou menos. Então ele foi lá, então, entre 5 e 6 horas da manhã, e contratou os seus primeiros trabalhadores, que demoraram um tempo para chegar até a vinha. E dali eles teriam 12 horas de trabalho. Então, lá para as 9 horas, ele voltou àquele local, porque no mínimo ele percebeu que pelo ritmo que ia aqueles trabalhadores, não daria para colher o necessário que ele precisava colher. E quando se fala vinha, se fala de uva, obviamente. E a uva, não sei se você sabe, se ela passar muito tempo no pé, o açúcar engrossa e a uva perde a qualidade. Então, tem que ser retirada no tempo certo e vendida urgentemente. Então, no caso aqui, ele tinha essa pressa. Então, eu creio que ele voltou lá às 9 horas para contratar mais trabalhadores, que ele viu que a aceleração da colheita, né, no caso era uma parábola, mas Jesus fala isso dando esse sentido, na verdade. Então, por volta das 9 horas, ele foi lá no versículo 3, você observa que ele contrata mais alguns trabalhadores. Mas esses trabalhadores, observa que ele não fala o valor. Como já era 9 horas da manhã, a terceira hora, ele vai dizer para eles assim: olha, vocês vão receber o que é justo. Vejam no versículo 4 lá. Ele disse: vão para a vinha também, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então, pelo visto, esse dono da vinha, também pela parábola que Jesus contou, seria um homem de um caráter tal que já era conhecido como uma pessoa justa. Foram eles sem saber o valor, mas foram. Ele falou: eu vou dar o que é justo. Então estamos falando de um homem justo. Amém ou não amém? Ok? Então vamos a outro versículo. Vou agora para o versículo de número 5. Lá no versículo 5, é interessante ver que ele volta mais 3 vezes. Se você estudar, ler certinho o versículo 5, nós lemos bem rapidinho aquela hora lá, mas você vai ver que ele volta mais 3 vezes. Vamos ver o versículo 5 em diante. Ó. Saindo outra vez perto da hora sexta. A hora sexta por volta mais ou menos do meio-dia, viu? Então, por volta da hora sexta, vamos ler de novo ali. Saindo ele outra vez por volta da hora sexta e nona, então ele foi a meio-dia e foi também às 3 da tarde, mais 2 vezes. Ele já voltou depois das 6 e depois das 9, voltou mais 2 vezes, ao meio-dia e às 3 da tarde. Vê que ele faz o mesmo, ele vai lá, a Bíblia diz que ele fez o mesmo, no final do versículo 5. Saindo outra vez perto da hora sexta, meio-dia, e perto da hora nona, que é 3 horas da tarde, ele foi lá e fez o mesmo. E saindo de novo, olha só, hein? Aí ele, de repente, enquanto o pessoal trabalhava, aqui acho que ele não foi contratar mais. Aqui já vejo que ele foi fazer algo na cidade, eu vejo, né? Como um ser humano. Não sei se é isso que Jesus quis dizer, mas estou falando que eu não imagino que alguém vai sair na hora 1/10, no versículo 6. Para quem não sabe o que é a hora 1/10, literalmente ela é por volta das 17h50 a 17h55, a hora 1/10. Só você estudar um pouquinho de teologia, você vai descobrir isso aí, que é a questão judaica, o horário judaico. Então, lá do Oriente. Então, essa hora 1/10 é por volta entre 10 para 6 até 5 para 6. Eu não imagino que ninguém iria atrás de trabalhadores essa hora. Amém ou não amém? Mas Jesus disse que ele foi lá, de novo, naquele mesmo local, ou passando por lá. Vamos ver o que diz aqui. Ele saindo perto da hora 1/10, encontrou, então aqui eu já vejo que ele não foi atrás. Por isso que o Espírito Santo me tocou e me deu essa amostra. Eu pensei que era minha carne, e agora eu acabei de ver aqui, pelo Espírito Santo, que ele encontrou. Então ele não foi atrás, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, você vê que pela pergunta do dono da vinha, ele vai fazer uma pergunta espantado: por que estáis ociosos o dia inteiro? Ou seja, vocês estão aqui desde manhã, não fizeram nada, né? Versículo 7, vão dizer para ele: olha,
ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. Disse ele então a eles: e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Mais uma vez, né? Então eu imagino, você vê que coisa, ele foi mais ou menos no final do expediente. Só que eu estava orando a Deus, o Senhor falou no meu coração, observa o versículo 1. Ele foi de madrugada lá. Essa madrugada é início da manhã. Então ele não foi exatamente às 6, porque se você estudar profundamente, você vai descobrir que eram contratados trabalhadores para 12 horas, do início do sol ao pôr do sol. Isso acontece lá no Oriente, nessa época de colheita, que é por meados de setembro, agosto, setembro, é feita essa colheita, e o sol lá, ele nasce por volta das 6 da manhã, e ele se põe por volta das 6 da tarde. Ficam 12 horas o sol lá. Então ele se põe, começa a se pôr. Então é interessante isso aqui. Quando Deus me levou lá e falou: olha, ele foi lá de madrugada, no início da madrugada, no final da madrugada, assalariar trabalhadores. Então Deus me colocou no coração que eles foram lá, eles devem ter chegado no seu trabalho por volta umas 6h30, 15 para 7, por aí. Então imagina que o tempo que ele saiu do local, quando ele estava para ir na vinha, para ter 12 horas de trabalho, era mais de 6 horas da tarde. Então isso me conclui, né, que quando ele passou na hora 1/10, quase 6 da tarde, viu aqueles homens lá parados, falou: o que vocês estão fazendo aqui? Parado o dia todo, vocês estão esperando alguém contratar vocês? Ninguém nos contratou, estamos aqui. Aí eu já vejo não mais um homem justo, eu já vejo um homem bondoso, amém ou amém? Então, eu já vejo um homem bondoso, um homem que não tinha necessidade de contratar aqueles lá. Ele vai então falando: olha, ele deve ter ficado no mínimo triste de vê-los ali parados, pais de família, e disse a eles: olha, vão lá para a vinha também, vão lá, corre para lá. Eles devem ter achado esse homem louco, né? Mas que absurdo, uma hora dessa trabalhar, mas tudo bem, né? Estamos aqui. Talvez eles estavam ali esperando um pequeno serviço, alguma coisa rápida, né? Uma coisinha para ganhar um trocadinho, para levar um leitinho para casa. Estou falando uma linguagem nossa aqui. E de repente eles encontram o dono de uma vinha, pedindo para eles irem para a vinha, quase no final do dia. Mas tudo bem, vamos lá, ele mandou ir, vamos lá. Amém ou não amém? Vocês estão compreendendo o contexto dessa parábola? Vocês vão entender. Talvez vocês leram muitas vezes, ouviram pregações, mas Deus mandou trazer a parábola inteira e explicar ela inteira, para dar o contexto e a conclusão dessa mensagem. Amém ou não amém? Então fique em espírito aí que você vai entender o propósito disso tudo. Então é muito interessante, amados, você perceber que esses trabalhadores vão no final. Aí veja o que acontece na sequência. Lá no versículo 8 nós percebemos que algo muito intrigante. Quando o dono da vinha chama o seu mordomo, que é aquele que toma conta das coisas dele, né? Chama ele e vai dizer para ele: olha, acerte com cada um deles. Você verá, aproximando-se da noite, disse o Senhor, o dono da vinha, ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Comece pelos últimos. É interessante e intrigante. Por que será que ele dá essa ordem ao mordomo? Não deveria ser ao contrário? Olha, pague primeiro aqueles que começaram de manhã, para que eles vão embora e não fiquem vendo o valor do outro aí. Mas um homem, quando é justo e quando é bom, ele não está preocupado com o que os outros vão pensar. Ele está preocupado em fazer o ato de justiça e de bondade. Amém? Amém ou não amém? Então, quando Deus me colocou no coração hoje, eu falei: realmente interessante, é intrigante. Por que ele fez isso? Ele pediu que viessem os últimos primeiro e os outros iriam observando o pagamento. Esse era o propósito. Esse era o propósito. Ele estava testando o caráter daqueles homens. Esse era o propósito. Porque aí que é o detalhe, que muitas pessoas caem nas ciladas. Veja a resposta do dono dessa vinha, né? Porque a coisa pega, o negócio pega fogo ali, né? Se eu disser: o negócio fica ruim, então começa o mordomo pagar, ele começa a pagar os últimos. Imagina que esses últimos, quando vê o salário, que é 10 denários, um dia de trabalho, eles saíram vibrando, pulando. Amém ou não amém? Poxa, trabalhamos 40 minutos, meia hora, sabe lá quanto. Aliás, se for pensar bem, eles devem ter chegado lá em cima da hora, já do final do expediente, porque ele chegou na hora 1/10. Por que Jesus fala a hora 1/10 e você estuda e descobre que a hora 1/10 é por volta de quase 6 horas da tarde? Porque é o final do expediente mesmo. É como se alguém falasse: ó, vai ali só para receber. Porque eles foram lá praticamente para bater o cartão e receber. Mas foram. E quando foram receber, trabalharam 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, sabe lá quanto. Mas foram receberam um trabalho do dia inteirinho.
Aí o que acontece? Vão começar a vir os outros. Aí vem os de horas depois, até chegar os últimos, os primeiros. Quando chegam os primeiros, o que acontece? Versículo 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, contra o dono da vinha, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, tu os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Ou seja, imagina o sol, né? A calma quer dizer o sol sem vento nenhum, calma, né? Suportamos a fadiga e a calma do dia. Imagina o que eles passaram. Então responde o dono da vinha a eles: amigo, acaso eu não te fiz justiça? Ou seja, não te faço justiça? Você tem convicção nisso? É o que Jesus está dizendo aqui nessa palavra. Amigo, não te faço justiça? Não te ajustei comigo? Ou não ajustaste tu comigo um dinheiro, ou seja, 1 denário, 10 denários? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a estes derradeiros tu tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou acaso sou mau aos teus olhos porque sou bom? Amém? Esse é o ponto que Jesus me trouxe, a questão da graça. Aí você vai entender agora como é que eu concluo essa mensagem com o início da graça. Eu faço uma pergunta para vocês: o que vocês pensam a respeito desses trabalhadores? Não precisa me responder, mas pensam. Quando você lê ali, ó, sempre tem essa explicação toda. E murmuraram contra o dono da vinha. E quando você vê que o dono da vinha fica irado, fica bravo: olha, amigo, eu não te combinei um valor, que é o valor de uma diária, eu não estou te pagando, eu não estou sendo justo com você. Agora eu posso fazer o que eu quero com o que é meu? Amém, amém? Posso ou não posso? Como é que você vê isso, essa hora que você lê isso? Você fica indignado contra esses trabalhadores, não fica? Fica até meio bravo com eles, não fica? Que coisa, que petulância, falar com o dono do dinheiro isso aí, né? Então, amados, vamos tentar entender porque Jesus disse isso. Ocorre a mesma coisa nos dias de hoje, no século XXI, no meio evangélico. É uma igreja criticando a outra. Porque aquela igreja, não sei porque é daquele jeito, ela não merece, não faz o que eu faço. Aí vamos sair de igreja, vamos para dentro das igrejas. É uma arrogância absurda. Aqueles crentes mais velhos acharem que são donos do conhecimento da verdade e dando de dedo em novos, em neófitos, julgando, acusando, falando de um para o outro. Amém, não é? E às vezes murmurando contra Deus: olha lá, acabou de vir para a igreja, Senhor, você já está abençoando desse jeito, hein? Eu estou aqui, ó, desde a fundação desse ministério, ó, nunca vi, o Senhor nunca me abençoou assim. Qual que é a graça maior que você espera de Deus? Já chegou? Já morreu para ver a salvação? Já acabou o teu trabalho já aqui? Não, né, amados? Mas já estamos murmurando, né? Já tem gente murmurando. Estou falando isso aqui porque Deus mandou falar isso na igreja. Estou dando exemplo, mas você pode trazer essa mensagem para qualquer área da tua vida, para você entender quão mesquinho o ser humano é. Quão pequeno o ser humano é, na sua pequenez de entendimento, de arrogância, ele é muito grande. Porque, amados, em nome de Jesus, há questionamentos até de líderes: como é que o senhor põe aquela pessoa para louvar? Eu estou aqui há muito tempo, o senhor não me vê? Ô meu amigo, quem vê você é Deus, você vai orar a Deus. Aí Deus vai mostrar para o líder que você está orando, está jejuando, está consagrando e quer trabalhar para a obra. Amém ou não amém? Então, ou essa unção vem do homem, ou você recebe galardão do homem? É de Deus. Amém ou não amém? Então, tem umas coisas interessantes que Deus mandou passar para a igreja hoje, e eu não sei nem o porquê. Quando eu vi a mensagem, o senhor falou: só prega que eu sei o porquê. Realmente, quando ele fala, a gente obedece. Amém ou não amém? Então, Deus falou isso hoje nessa igreja, para nós crescermos, amados, pararmos com essa coisa de meninos. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: olha, quando eu era menino, lá no capítulo 13, se não me engano, de primeira, deixa eu ver se é a primeira vez, vamos lá, deixa eu ver se é essa mesmo. Não sei se é a primeira ou segunda Pedro 13, mas eu sei que tem uma passagem que fala claramente isso aí. Mas se eu não achar, não tem problema não, vocês podem procurar depois com calma. Vai dizer assim, uma passagem que diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu deixei de ser menino, eu já me tornei homem, parei de agir como menino. Amém ou não amém? Há um texto também, se eu não me engano, em Hebreus, que diz assim: olha, muitos estão já num período que estão tanto tempo ouvindo,
já era para estar sendo apóstolo há muito tempo e querem ser discípulos ainda, ou seja, querem continuar tomando leitinho, já era para estar comendo alimento sólido, já era para estar servindo o Senhor na obra como apóstolo, ainda querem ser discípulos, tomar leitinho, ser bebê na fé. Então chega, amados, os anos estão passando, daqui a pouco seus cabelos vão ficar brancos, daqui a pouco você vai envelhecer, e aí você vai dizer o que para Deus diante dele? Vai dizer o que para Deus? Senhor, eu estava esperando uma chance, uma oportunidade, não me deram. Não te deram, e você fez o que no meio da tua família? E aí ele vai começar a falar um monte de coisa para, ou seja, ele vai mandar abrir o livro da vida, fala, abre o livro da vida. Então quem for para o julgamento vai passar por isso, vai chamar ele de Senhor, Senhor, mas ele vai dizer, olha, eu não vos conheço, porque você simplesmente ignorou a minha palavra, ignorou a mim. Agora eu quero crer que nesse lugar não tem ninguém assim. Amém ou amém, igreja? Em nome de Jesus, isso aqui é para exortar mesmo, para a gente expulsar esse espírito, ficar rodeando nós. Porque não sou eu que estou dizendo para vocês, igreja, em nome de Jesus, foi Deus que revelou isso aos seus apóstolos. Ele disse, olha, o inimigo, o diabo, fica em derredor. Ele revelou isso a Pedro. Ele fica o tempo todo em derredor, só procurando uma oportunidade para destruir, para matar, roubar e destruir, para tragar. Ele fica ungido como se fosse um leão, fica ao derredor, procurando uma brecha, uma só oportunidade. Então convém você fazer o quê? Vigiar, né? Quando ele disse isso a Caim lá no passado, se você estudar Gênesis capítulo 4, né? Caim está todo lá, testa franzida, bravo com Deus, revoltado com Deus, mais ou menos como a história que eu ouvi falar dessa pessoa. Está lá bravo com Deus, assim, Deus é culpado de tudo, né? E Caim está lá, bravo. Aí Deus chega e falou, Caim, por que você está com essa testa franzida aí? O que você está desse jeito aí? A casa está entristecida porque eu recebi a oferta do teu irmão Abel e a sua não recebo. Só que veja bem o que ele faz e veja o que você está fazendo. A oferta dele é de coração, são as primeiras, são as primícias. A sua é o resto. A sua é quando você se lembra, quando dá na telha, quando talvez você precisa de mim. Então aí ele falou, olha, compete a você, né? Estuda lá Gênesis 4, compete a você, Caim, a dominar o mal que jaz à sua porta. O inimigo está em derredor. A mesma coisa que o Espírito Santo fala para Pedro, Deus fala lá em Gênesis. Ele está dizendo assim, o mal está à sua porta, está em derredor. Convém você, né, resisti-lo, amém? Está lá, isso é também ensinado em Pedro, na carta do apóstolo Pedro. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então Deus fala, é livre-arbítrio isso aí, amém ou amém? É livre-arbítrio. Você tem o direito de aceitar o que Deus está te ensinando, ou simplesmente recusar. É questão de ter temor a Deus, de respeitar o que Ele disse, e naquele dia não adianta se defender, porque vai estar tudo registrado no livro da vida, os seus passo a passo, a sua vida inteira. Então convém você acordar enquanto há tempo, e glórias a Deus se você acordar como aqueles que foram contratados na 10ª hora, no último momento, porque também a salvação virá, da mesma forma que virá para aqueles que estão há muitos anos servindo de bom grado. Só que servir de bom grado significa de bom coração, e não ficar olhando o que Deus está fazendo, está fazendo isso melhor para esse ou para aquele, amém? Aqueles trabalhadores devem ter trabalhado muito bem e receberam o que era justo, mas infelizmente murmuraram, questionaram contra Deus, no caso contra o dono da vinha ali. Então Deus está deixando muito claro essa noite uma coisa para nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que serve a Deus com todo o coração, sem pensar o porquê. Eu não estou servindo a Deus para Ele me fazer isso, fazer aquilo para mim, para Ele resolver o meu problema. Não, eu estou servindo a Deus porque Ele é Deus, e eu sou criatura dEle. Sem Ele eu não sou nada, eu não sou nem ser, eu nem existo. Eu preciso dEle. Eu preciso chegar a essa conclusão. Então, para isso, amados, eu preciso me converter, eu preciso realmente entender que Deus deu uma ordem para nós. Essa ordem, enquanto servos, devemos cumpri-la. E essa ordem, eu vou pedir que você vá comigo lá no João 13, capítulo 13 do Evangelho de João. Aleluia, Jesus. Você sabe, então, que a conclusão dessa pregação é essa aqui, ó. Você sabe que Deus é Senhor, sabe ou não sabe? Amém? E que você é servo, amém ou não amém? Embora nem nos chame de servo, chama a gente de amigo, né? Mas Jesus fala isso, eu não vos chamo mais de servo, chamo de amigo, né? Porque Ele não esconde nada de nós, Ele está contando a verdade, Ele está expondo o reino de Deus para nós. Então, se você sabe que Deus é Senhor,
Ele pode fazer o que bem entender, certo ou não certo? Ele faz o que ele bem entender. Você vai ensinar Deus a trabalhar agora? Ah, Senhor, olha o que o Senhor fez lá não é certo não, eu não acho justo não. Vai ensinar Deus o que é justiça? Né? Então nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Ele é Senhor, nós somos servos. E o servo serve, o Senhor manda. Tá? Então não vamos questionar. Não vamos criar um novo evangelho, como está sendo criado aí fora, com o evangelho da prosperidade, que Deus tem que dar, eu vou pedir, Ele tem que dar. Quando Ele fala, pedes e receberes, pede dentro da vontade de Deus, dentro dos princípios que Ele nos ensina. Porque há uma outra passagem que fala também assim, sabe que você pede e não recebe? Porque você pede carnalmente, só pede para esbanjar. Ele pede só para poder ficar seu ego satisfeito. Há um texto que fala sobre isso. Você pede somente para satisfazer sua carne. É por isso que você não recebe. Começa a pedir que seja feita a tua vontade. Começa a pedir dentro da vontade de Deus, que Deus fará a obra na sua vida. Amém ou amém? Esse é o ensinamento que Deus nos dá essa noite. João 13, e o versículo 34, há um mandamento que o Senhor nos dá aqui. Ele fala, Jesus fala claramente, um novo mandamento vos dou. Ele pode dar um mandamento ou não pode? Ah, não, mas são 10 mandamentos. Não, ele está dizendo que um novo mandamento eu vos dou. Esse mandamento aqui, se você cumprir, ele está cumprindo tudo. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Nisto sim, versículo 35, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diga amém? Então, entendeu a mensagem dessa noite, igreja? O tema é, manda quem pode. Muito conhecida essa frase, né? Manda quem pode. E obedece quem tem o quê? Juízo, né? No caso aqui, vamos trocar juízo por temor. Manda quem pode, obedece quem tem temor. Amém? Glórias a Deus. Coloque-se em pé aplaudindo o Senhor então. Glória ao nome do nosso Deus. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe o porquê mandou me pregar essa palavra hoje. Eu creio que todos que ouviram também um dia entenderão ou sairão daqui com o discernimento que teu Espírito passa a cada um. Que venha a tua glória, Senhor, sobre todos. Eu peço mais uma vez em nome de Jesus. Receba a oração que cada um fará agora, de bom grado, por ter recebido a tua palavra, em nome de Jesus. Se você recebeu a palavra de bom grado, coloque a tua mão no peito e fale isso a Ele. Diga, Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Eu só tenho a crescer quando eu ouço a tua palavra, ensinada pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, eu recebo esta palavra de bom grado. Que venham os frutos dessa semente no tempo devido. Para isso, cuida dela, Senhor, cuida de mim e ajuda-me, Senhor, a confiar somente no Senhor, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus por isso. Então, coloca as mãos sobre a tua cabeça e começa agora a dizer com autoridade, mas com autoridade. Jesus te deu essa autoridade, igreja, tá? Você tem essa autoridade. Você não é discípulo de Jesus? Então você tem essa autoridade. Diga, em nome de Jesus, todo mal que estiver escondido sobre esta casa, sobre a minha vida, em qualquer área, eu expulso agora e digo, sai em nome de Jesus. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Bem, meu amado e minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então,
lhe atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na 2ª, na 3ª, na 4ª e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais ele fará, em o nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, você que vai iniciar a campanha hoje, coloque-se em pé, que eu quero orar por sua campanha, em nome de Jesus. Vocês que não estão iniciando, mas vão estar intercedendo, sejam servos do Senhor, intercedendo pela pessoa, pelas pessoas que pegaram a folha. Fiquem em espírito, então, ajudando na intercessão. Ore a favor da sua causa, enquanto o pastor fala no microfone. Você na internet também, ore a respeito da sua causa, você já estando com a folha e vai iniciar hoje em nome de Jesus. Digam todos assim: Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu apresento a minha campanha diante da tua presença. Pai, eu creio que receberei minha vitória, por isso que eu estou pegando essa folha, fazendo essa campanha, já com a certeza e a convicção
que virão os testemunhos e o teu nome será glorificado. É no nome de Jesus que eu entro na tua presença e apresento a minha campanha em nome de Jesus. Diga amém? Então receba a tua vitória. Eu concordo com as suas bênçãos e creio que você estará dando testemunho. O nome de Jesus será glorificado através da vitória que Ele já te entrega em nome de Jesus. Podemos assentar. Convido aos que estão do 2º ao 7º dia a colocarem-se em pé, para que vocês também possam estar recebendo a oração e fazendo a oração em nome de Jesus. Você está do 2º ao 7º dia da internet, também se coloque em pé e vamos orar a respeito da sua campanha em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, os quais irão fazer uma oração de confirmação de bênção sobre a campanha que eles apresentaram lá no primeiro dia. Receba a oração dos teus filhos e eu ligo a minha fé com a deles em nome de Jesus. Digam todos que estão no meio da campanha ou encerrando ela, digam: Senhor Deus, no nome de Jesus, estou na sua presença mais uma vez com esta causa, com esta campanha. Assim como no primeiro dia eu declarei a minha vitória, hoje estou aqui convicto que o Senhor está em poder desta causa e agindo o Senhor, nada impedirá que eu obtenha minha vitória. É no nome de Jesus que eu tomei posse no primeiro dia e é no nome de Jesus que eu estou aqui te glorificando, te agradecendo por me manter firme nesse propósito em nome de Jesus. E eu darei o testemunho, porque assim como no primeiro dia, estou aqui convicto da minha vitória, como eu disse, em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua bênção, com a sua vitória. Tome posse dela, não desanime, não deixe o inimigo soprar nada em sua mente, repreenda-o com a autoridade do nome de Jesus e fique firme. Se você crendo, você vai ver a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Podemos assentar. Os que terminaram, por favor, depositem a sua campanha no vaso de oração para continuar recebendo orações. E aqueles que estão na internet já devem ter recebido as instruções de como fazer quando termina a campanha. Caso isso não tenham sido instruídos, voltem a falar comigo naquele mesmo endereço do e-mail e eu terei o maior prazer em orientá-los em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém.